do último exercício que ficou para vocês devolverem na segunda-feira, dia 11, certo? Esse exercício foi sobre exclusivamente a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia fechada, certo? Então vamos lá. Na primeira questão, ele diz: a nomenclatura dos ciclanos, respectivamente, será. Então, essa primeira questão, ele está falando somente dos ciclanos. Os hidrocarbonetos de cadeia fechada, que a gente vai fazer a nomenclatura agora, são somente dos ciclanos e ciclenos, certo? Os aromáticos ainda é da aula posterior a essa, certo? Então, nessa cadeia fechada é somente ciclano, aquele de cadeia fechada somente com ligações simples, e cicleno de cadeia fechada com uma ligação dupla. Então, vamos lá. Vamos ver qual o nome desses 5 compostos aqui. Observem que na letra A, nós temos um ciclo, aqui com 3 carbonos, e uma ramificação, certo? Nós temos que saber o nome de cada ramificação, que são aqueles que a gente viu na aula, que são os radicais, o nome dos radicais. Este radical aqui está ligado ao ciclo, ó, é um radical de 3 carbonos que está ligado ao ciclo. Então, observem que a ligação do radical no ciclo está no carbono secundário. Ó, carbono secundário ligado a 2 carbonos. É como se não existisse isso aqui, ó. Se não existisse aqui a ligação livre, certo? Está no carbono secundário. Então, quando eu tenho 3 carbonos e a ligação livre está no carbono secundário, ele é chamado de isopropil. Por que isopropil? Porque quando eu corto ele aqui, ó, através da ligação, eu fico com 2 partes iguais. Ó, se eu cortar aqui, eu fico com 2 partes iguais. Então, por isso, iso, porque fica 2 partes iguais, iso iguais, propil, porque eu tenho 3 carbonos nesse radical. Então, o nome fica isopropil, certo? Ciclopropano. Por que ciclopropano? É uma cadeia fechada, então sempre eu tenho que botar a palavra ciclo na frente. E essa cadeia fechada eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Então fica ciclopropano, ok? Então o nome dele vai ser isopropil ciclopropano. Então eu já desconsidero a primeira, porque a primeira diz isopropil ciclopropeno. Propeno é se tivesse uma ligação dupla aqui no ciclo, mas não tem. Então, pode ser essa daqui, ó, isopropil ciclopropano. Pode ser essa. Já não pode ser essa aqui, propil ciclopropano, porque para ser propil, esses 3 carbonos aqui teriam que estar ligados, certo? Numa ligação linear. Então, não pode ser propil. N-propil é a mesma coisa do propil, quer dizer que está sendo ligado por os carbonos em ligações em cadeia normal, não ramificada, certo? Então, também não pode ser esse. Mas vamos nomeando cada um, para a gente ver qual foi a alternativa correta, certo, gente? Então, toda vez que eu for nomear um hidrocarboneto de cadeia fechada, primeiro eu coloco o nome da ramificação e depois o nome do ciclo, certo? Então, por isso que esse aqui fica isopropil ciclopropano. Por que eu não coloco a numeração? Porque eu só tenho uma ramificação. Quando eu só tenho uma ramificação, não precisa eu numerar. Então, vamos para a letra B. A letra B, observem de novo aqui, ó. A ligação livre da ramificação, isso aqui é o meu ciclo,
e a ligação livre da minha ramificação está também no carbono secundário. E esta ramificação tem 3 carbonos. Então, ele também vai ser isopropil, certo? Isopropil. Isopropil que? Ciclo, cadeia fechada. Esse ciclo tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Então, quando eu tenho 4 carbonos, 4 é but. Só tenho ligações simples, AN é um hidrocarboneto, O. Então, fica ciclobutano. Então, o nome dele vai ser isopropil ciclobutano. Ok? Dessa letra B. Vamos para a letra C. Na letra C, eu tenho aqui o meu ciclo com 4 carbonos e eu tenho uma ramificação aqui e outra ramificação aqui, certo? Essas duas ramificações, elas são iguais. Então, eu tenho que numerar. Eu posso considerar, como aqui é só ligações simples, eu posso considerar esse aqui 1 ou esse aqui 2. Ou esse aqui 1 e esse aqui 2. Eu não posso fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Não posso, porque as ramificações têm que ter os menores números. Então, vai ficar 1, 2. Então, o nome vai ser 1, 2. Qual é o nome dessa ramificação? Metil. Mas elas são iguais. Então, 1, 2, porque são 2, metil ciclobutano. Certo? Então, assim fica a letra C. 1, 2, dimetil ciclobutano. Vamos para a letra D. A letra D, eu tenho aqui o ciclo e uma ramificação, certo? Então, a ramificação é metil. Então, o nome vai ser metil ciclopropano, certo? Prop porque são 3, ano porque só tenho ligações simples. Vamos para a letra E. Na letra E está aqui meu ciclo e aqui a minha ramificação, certo? A minha ramificação, o meu radical aqui, está ligado aqui, ó. Então, eu tenho 2 carbonos, certo? Não vou ter 3. Você vê que alguns estão contando esse aqui. Esse aqui não é da minha ramificação, esse aqui é do ciclo, certo? Esse aqui é do ciclo. Então, o nome vai ser, qual é a minha ramificação? Tem 2 carbonos, então, et, certo? Et, etil ciclobutano, certo? Então, vamos ver qual a letra aqui que dá mais certo. É a letra B, ó. A letra A, isopropil ciclopropano. Isopropil ciclopropano. Esse aqui, ó, isopropil ciclobutano. Isopropil ciclobutano. A letra C, 1, 2, dimetil ciclobutano. 1, 2, dimetil ciclobutano. A letra D, metilpropano. Então, metilpropano. E a letra E, etilbutano, ciclobutano. Certo? Lembre que sempre na cadeia fechada, antes eu tenho que botar o nome ciclo. Certo? Então, a correta fica aqui, essa letra B. Certo? Então, vamos para a segunda. Subindo aqui. Essa aqui teve uns erros. Alguns erros que eu considerei essa daqui como a 2, 3, 4 e 5, as de baixo. Certo? E eu observei que alguns nomearam elas. Observe que todas elas têm uma dupla ligação. Ó. Tem uma dupla. Então, se tem uma dupla, é fechada, é um cicleno. E muitos nomearam como ciclano, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado, prestar muita atenção nesse detalhe. E outra coisa, muitos erraram a quarta, né? E eu vou já mostrar o porquê.
Eu fiz alguns comentários, mas talvez às vezes redigindo não fica bem explicado, certo? Então vamos lá. Observe que eu tenho uma cadeia fechada com uma dupla ligação e eu tenho duas ramificações aqui, ó. Duas ramificações. Então, eu sempre começo a numerar o meu ciclo a partir da dupla, certo? Então, se eu disser que esse aqui é 1, esse aqui vai ter que ser 2. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, certo? Se eu disser que esse aqui é 1, esse aqui vai ter que ser 2. Então, 1, 2, 3, 4. Então, de qualquer jeito que eu enumerar ou esse aqui sendo 1 ou esse aqui sendo 1, as minhas ramificações vão ficar 3 e 4. Certo? Então, aqui a ordem no sentido horário ou anti-horário não importa. Porque sempre eu tenho que verificar isso, porque as minhas ramificações têm que ter os menores números. Então, como é que fica? Primeiro aqui, eu vou botar... Vou tentar subir bem aqui, para me botar o nome para vocês observarem. Eu primeiro boto as posições das ramificações. Então, a posição da minha ramificação vai ser 3. Vou botar aqui. 3, certo? 3,4, ó, porque eu tenho um tá na posição 3 e outro tá na posição 4. Então, 3, 4, boto um hífenzinho para separar. Eles são iguais, ó, e são 2. Então, porque são 2, e o nome dele, metil, dimetil, certo? Dimetil, aí eu boto um hífen e boto o nome do ciclo. Sempre tem o nome primeiro ciclo. Esse ciclo tem quantos carbonos? Tem 4 carbonos. Então, 4 carbonos é but. Eu tenho uma ligação dupla. Ligação dupla é en. Só tenho carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Então, ó. Então, fica o nome 3,4-dimetilciclobuteno. Certo? Então, esse aí fica sendo o nome dele. Ok? Então, vamos aqui para a letra a segunda. Na segunda, observem aqui, ó. Na segunda, eu tenho um ciclo com uma ramificação. Essa ramificação, ela aqui ela tem 1, 2 carbonos, certo? Então, 2 carbonos é o quê? 2 carbonos é et, então, etil. Mas, vamos ver qual é a posição dele. Lembre que eu tenho que enumerar sempre começando da dupla. Então, 1, 2, 3, 4. Se eu considerar esse aqui 1. Se eu considerar esse aqui 1, 2, 3, 4. Então, vai dar 4 do mesmo jeito. Então, essa minha ramificação aqui, que tem 2 carbonos, ó, aqui é um carbono, aqui é outro. Então, fica 4. Vou apagar aqui. 4. O nome da ramificação, se é 2 carbonos, et, é uma ramificação, e o etil, certo? 4, etil. Agora eu vou para, não tenho mais ramificação, eu vou para o meu ciclo. Então, ciclo, certo? Esse ciclo tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos é pente. Eu tenho uma dupla, então, é um hidrocarboneto, ó. Então, 4-etil ciclopenteno, certo? Então,
Assim fica o nome dele. Então, vamos aqui para a quarta questão. Vamos lá. Na quarta questão, eu tenho um ciclo, certo? Ciclo. E eu tenho esta ramificação. Observe que a ramificação tem 2 carbonos, este e este. Então, se tem 2 carbonos, é etil. Agora, o que eu observei que vocês erraram foi o seguinte. Quando a minha ramificação está junto com o carbono que tem a dupla, ele já é considerado 1. Eu não posso considerar ele 2, certo? Eu já considero ele como 1, ok? Então, eu vi que muitos botaram 2-etil, mas não é 2-etil. Quando eu só tenho uma, e esse é no carbono 1, não preciso nem numerar, botar 1. Mas se quiserem, não tem problema, certo? Então, qual é o nome da ramificação? Tenho 2 carbonos. 2 carbonos, et, é uma ramificação, il, etil, certo? Agora eu vou para o ciclo. Ciclo, nunca esqueça o nome ciclo. 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos é but. Eu tenho uma dupla em. É um hidrocarboneto, ó. Então, fica etil ciclobuteno. Certo? E vamos para a última. A última. Deixa eu lá clicar aqui para a gente escrever o nome. Então, na última, eu tenho aqui um ciclo com uma dupla e eu tenho uma ramificação. Lembre que a gente tem que começar a enumerar da dupla. Se eu começar a enumerar da ponta dessa dupla bem aqui, ó, vai ficar 1. Lembre que o outro tem que ser logo 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A minha ramificação vai ter o número 6. Lembre que as ramificações têm que ter os menores números. Então, se eu começar a enumerar daqui, 1, esse aqui, lógico, vai ter que ser 2. Então, 1, 2, 3. A minha ramificação fica com o número 3. Então, eu tenho que enumerar este aqui sendo 1, porque esse aqui automaticamente vai ter que ser o 2. Porque se eu numerar esse aqui como 1, este aqui automaticamente vai ter que ser o 2. E se eu seguir 3, 4, 5, 6. Esse aqui, a ramificação vai ficar com a posição 6. E não pode. Então, 1, 2, 3. Então, 3. Qual é o nome dessa ramificação? Só tem o carbono. O carbono é met. Como é ramificação, é radical. Il, 3, metil. Agora, eu ciclo, porque é a cadeia fechada. Esse ciclo tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Então, X. 6 carbonos é X. Eu tenho uma dupla. A minha dupla é En. É um hidrocarboneto. Ó. Então, 3-metil ciclohexeno. Gente, eu aconselho vocês a fazer dessa forma, a escrevendo parte por parte do nome, porque eu creio que fica mais fácil, certo? Porque a gente tem que seguir a regrinha direitinho. Se nós estamos nomeando as cadeias fechadas, primeiro a gente coloca as ramificações, depois a gente coloca o nome do ciclo, sendo que a palavra ciclo tem que vir na frente, certo? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, certo? E qualquer dúvida, por favor, me chame. Tirem as dúvidas de vocês, ok? Então, até a próxima.